mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 20, versículos 1 e versículo 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Estamos nos encaminhando, irmãos, para os últimos eventos, os últimos acontecimentos descritos aqui na palavra de Deus sobre o futuro. Eu sei que muitas vezes o futuro nos inquieta, o futuro muitas vezes causa dúvidas, incertezas, mas é tão bom quando a gente descansa, sabendo que para aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador, ele pode descansar nas promessas de Deus, principalmente na realidade, na segurança e na esperança da nossa pátria celestial. No último domingo nós aprendemos que precisamos estar alertas. A minha primeira palavra para vocês foi uma palavra de alerta, a que nós pudéssemos evitar os extremos nesse tempo em que nós aguardamos a nossa bem-aventurada esperança da pátria celestial. E quais são os dois extremos? O extremo muitas vezes de você ficar indiferente e displicente acerca dos sinais que estão sendo dados. E o outro contraste, o outro oposto, é não displicente e muitas vezes indiferente, mas apavorado, atemorizado. Na realidade, os eventos estão aí, as profecias estão aqui, os relatos estão diante de nós, para que nós pudéssemos estar preparados para a sequência dos eventos que surgirão diante de nós. Bom, disse para vocês uma frase célebre e conhecida de Martinho Lutero, quando ele diz: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Quer dizer, não fique ansioso, disperso, não fique simplesmente apavorado ou indiferente, mas esteja centrado na palavra de Deus e disposto a viver em santidade, aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas diz para vocês também que deveríamos estar atentos aos sinais que antecedem o arrebatamento e a vinda do Senhor. E disse que o mais potente e poderoso sinal é a manifestação do anticristo. O anticristo haverá de se manifestar para que ele possa dar início ao período da grande tribulação. Só que nós temos uma bendita esperança. Nós acreditamos, segundo o relato bíblico, que antes que a grande tribulação inicie-se com a manifestação do anticristo, nós seremos arrebatados e levados dessa vida e desse mundo. Essa é a nossa bendita esperança. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos dá indícios claros de que nos momentos que antecedem o surgimento, a manifestação clara do homem da iniquidade, do iníquo, do anticristo, aqui os sinais da sua presença já seriam sentidas. E eu disse para vocês, estejam atentos a toda essa agenda que está sendo construída, uma agenda global. São eventos que estão se levantando e que têm levado muitas igrejas e muitos a apostatarem da fé, negar os princípios básicos da palavra, basilares, negar a fé. E nós sabemos que nos momentos que antecedem o arrebatamento da igreja, nós teríamos convivendo juntos aqui uma igreja firme, focada, direcionada e alicerçada na doutrina bíblica, mas nós teríamos uma igreja contemporânea, uma igreja indicada pelo nome de Laodiceia, uma igreja permissiva, uma igreja cega, uma igreja que acha-se rica, mas no entanto é pobre, miserável, nua.
a tal ponto que Jesus Cristo está do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo: tem alguém que pode abrir a porta e deixar-me entrar? É incrível, mas nos últimos tempos surgirão igrejas permissivas, igrejas apóstatas, igrejas onde vale tudo e tudo é permitido. Então esteja atento a esses sinais. E a Bíblia nos diz que enquanto a igreja do Senhor Jesus, fiel à sua palavra, estiver aqui, é isso que tem refreado a manifestação completa do homem da iniquidade. Nós precisamos continuar como sal da terra e luz do mundo, defendendo os princípios bíblicos, sabendo que mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. Mas, meus amados irmãos, quando essa igreja for retirada, e entenda por igreja, eu não estou falando de razão social, eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando de igreja, todo aquele que constituiu-se templo do Espírito Santo de Deus pela aceitação de Jesus. Todo aquele que hoje tem o Espírito Santo habitando em si, porque creu na palavra do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e de fato entregou-se ao Senhor Jesus, não vai ficar nessa terra. É a bendita esperança do arrebatamento. Então, quando eu estou dizendo igreja, não pensa que é o prédio que vai, não. O prédio fica aqui, fica para quem quiser usar. Mas o Filho de Deus, verdadeiramente adotado, salvo, remido, lavado, vai subir ante o toque da trombeta. Amém ou não? Subiremos. Agora, meus amados, quando a igreja sai, começa na terra, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 24, 21 e 22, o mais terrível momento vivido pela humanidade em todos os tempos e em todas as épocas. Jesus diz em Mateus 24, 21 e 22 o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está aqui, a palavra diz que virão tempos difíceis, terríveis, jamais vividos e presenciados em qualquer tempo, em qualquer época. Amados, talvez você tenha uma pergunta no seu coração. Talvez você se pergunte: qual a razão dessa grande tribulação? Por que que o Senhor vai permitir a manifestação desse homem da iniquidade e esses 7 anos de intensa tribulação? Qual a razão? Qual o motivo? E eu diria para vocês que existem 2 grandes motivos, 2 grandes razões para que a tribulação ocorra. O primeiro grande motivo é para trazer juízo sobre todos os que rejeitaram Jesus durante a era da igreja. Essa era da graça está aqui. A oportunidade é dada a todos aqui. Quantos que aqui estão e que poderiam dizer: nunca me falaram de Jesus? Você tem ouvido, você tem sido desafiado. Eu espero que você já tenha se decidido por ele, mas talvez exista alguém aqui hoje à noite ainda relutando e dizendo: será que é verdade isso tudo mesmo? Olha, você se tornará indesculpável um dia, porque a própria natureza anuncia a existência de Deus, mas a palavra revelada dele é pregada cotidianamente. Você está sendo alertado, você está sendo avisado. E não há como nós nos apresentarmos diante de Deus um dia e dizermos: não sabia disso, ninguém nunca me contou. E Ele vai te trazer à memória esse dia, o dia de hoje, em que você adentrou essa igreja e ouviu mais uma vez acerca da necessidade de você entregar-se a Jesus, de colocar a tua vida em ordem com Ele, de poder estar aguardando também, de braços abertos, essa bem-aventurada esperança. Então a primeira grande razão da tribulação é trazer juízo mesmo, trazer juízo para todos aqueles que rejeitaram, porque sempre foi assim em todas as épocas. O Senhor testa o ser humano, o Senhor dá oportunidade ao ser humano, o ser humano exerce o seu direito de escolha, de dizer não quero, e outros dizem eu quero, e o Senhor sempre vai trazer juízo sobre aqueles que rejeitam. Isso aqui, meus irmãos, não tem como fugir disso.
Qualquer mensagem contemporânea que venha te dizer que o Senhor é tão amoroso e tão misericordioso que não levará nada disso em consideração e que Ele vai salvar todo mundo, é balela e é mentira. Porque Deus, porque é justo, trará a juízo todos os nossos atos, todas as palavras proferidas, todos os pensamentos maquinados, todas as nossas ações um dia serão cobradas diante dEle. Então não adianta você ficar descansando na balela que é pregada hoje em nossos dias, onde é apresentado simplesmente um Deus amoroso, tão misericordioso, que se torna, me perdoe a palavra, capacho dos homens, que tem que estar aí simplesmente dizendo: o que você quer hoje, eu estou aqui disposto a te servir. Porque é isso que muitos dizem: determine, declara, exija, imponha, e Deus está aí para te obedecer. Quem é a criatura para dizer ao Criador o que Ele tem que fazer? Mas todos nós precisamos estar preparados, porque um dia estaremos diante do nosso Criador. Estás preparado para isso? Amém ou não? Muito bem, a tribulação tem uma razão: trazer juízo. Mas, no entanto, o segundo grande ato e a segunda grande razão desse período de tribulação é porque Deus precisa exercer juízo também sobre a nação de Israel. E não somente exercer juízo sobre a nação de Israel, mas oferecer para eles a redenção. A tribulação tem dois propósitos: exercer juízo sobre a nação de Israel, especificamente sobre esse povo, mas também dar-lhes a oportunidade da salvação e da redenção. Pastor, explica isso melhor. Eu vou te dizer, o livro de Daniel é um livro maravilhoso. Nós não vamos estudar o livro de Daniel hoje, mas eu quero te chamar a atenção para um texto que está em Daniel, capítulo de número 9. Veja o que diz lá em Daniel, capítulo de número 9, versículos 5 e 6. Em Daniel 9, 5 e 6, Daniel, ele se prostra diante de Deus. Daniel se humilha diante de Deus. E Daniel faz uma confissão em nome dos seus irmãos e em nome da nação de Israel. E veja a oração de Daniel descrita no capítulo 9, versículos 5 e 6. Daniel confessa: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E ele diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Há um reconhecimento da parte de Daniel: nós como nação, nós como teu povo pecamos, nós cometemos iniquidades, nós procedemos impiamente, nós não demos ouvidos às palavras dos teus profetas. Ó Deus, seja misericordioso com o teu povo. Por favor, Senhor, revela o que será o nosso futuro. Ah, meus amados, o ápice da transgressão da nação de Israel foi quando o Messias prometido se manifesta e se apresenta a eles, e a nação de Israel o rejeita. Veja as palavras de Pilatos nos últimos momentos, onde é dada a oportunidade ao povo de Israel que pudesse reconhecer o Messias como sendo o Salvador do mundo. Lá em Mateus 27, olha o que diz em Mateus, capítulo de número 27, nos versículos 24 a 26. Mateus 27, 24 a 26. Daniel já tinha confessado: pecamos, cometemos iniquidades, rejeitamos as tuas palavras, rejeitamos os teus profetas. Senhor, revela o que há de ser, o que ocorrerá conosco. Nós não demos ouvidos ao Senhor. E o ápice dessa negação e dessa rejeição está aqui nas palavras proferidas por Mateus no capítulo 27,
24 a 26. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto, eu não vejo pecado nesse homem, eu não vejo o que vocês estão acusando presente nele, e vocês têm a oportunidade de reconsiderar. No versículo 25, respondendo todo o povo, o que eles disseram? O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles rejeitam publicamente a salvação. Eles rejeitam o Messias e ainda diz: Pilatos, manda ver, e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Cumpra o que lhe é determinado. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus amados, esse foi o ápice da rejeição, o ápice do pecado da nação de Israel, onde coletivamente rejeitaram o Salvador. Aí o juízo já havia sido profetizado, porque Daniel clamou, Daniel pediu, Daniel confessou. E volta para Daniel comigo novamente, em Daniel 9. Lá no mesmo texto que a gente estava lendo, Daniel ora, pede a Deus uma revelação. Aí nos versículos 23 e 24 de Daniel 9, Deus revela a Daniel o que seria o futuro da nação de Israel. Em Daniel 9, 23 e 24, as palavras de Deus são as seguintes: no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera pois a palavra e entende a visão. Sabe, Daniel, você é tão querido de Deus, que a tua prece foi ouvida, e Deus vai te revelar o que há de ser. 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Vem essa profecia das 70 semanas de Daniel, onde exclusivamente a 70ª semana de anos, são semanas de anos, seria cumprida exatamente nos 7 anos da tribulação. Veja, ele confessa o pecado, diz: nós pecamos como povo contra Deus, nos revela, ó Deus, o que será. E o versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo. Lembra que eu disse, a tribulação que faz parte dessa revelação de Daniel é um juízo de Deus. Para quem? Para o seu povo. Sabe, por causa da rejeição, por causa da iniquidade, por causa do seu pecado, e pelo ápice da iniquidade em ter rejeitado ao Messias, as contas de vocês serão acertadas lá na frente. É com o teu povo que eu vou lidar nessa semana de juízo. Amados, a tribulação tem de fato um propósito de trazer juízo para todos que rejeitaram o Messias, todos que rejeitaram a Jesus durante essa época da graça. Mas em segundo plano, a tribulação também é o acerto de contas de Deus com o seu povo em especial, com a nação de Israel. É sobre o teu povo, Daniel, que sobrevirá esses momentos terríveis. O período da tribulação trará a restauração da nação de Israel. É o juízo com a restauração, porque o peso do juízo de Deus fará com que a nação de Israel se desperte. O peso da perseguição fará com que eles clamem a Deus, e as escamas lhes cairão dos olhos. Quando eles reconhecerão, e o livro de Apocalipse diz, quando eles se despertarão, e quando eles se levantarão unidos para pregar e anunciar àqueles que aqui estiverem, de que eles de fato erraram, eles crucificaram o Messias, que a mensagem do Evangelho era verdadeira.
E essa restauração, essa conversão nacional de Israel se dá através do juízo de Deus. É quando 144 mil testemunhas, todos judeus, enumerados em Apocalipse, de cada uma das tribos de Israel, sairão a pregar esse evangelho. É quando duas grandes testemunhas surgirão, fazendo prodígios, sinais e milagres também, para convencer o povo de que eles deveriam resistir e não se dobrarem ao anticristo, a não irem na balela e na conversa fiada do falso profeta, mas que eles deveriam ficar firmes e perseverarem. Não recebam o sinal, não se prostrem a esse plano econômico, não se curvem diante desse homem, ele é um enganador. O verdadeiro é Jesus Cristo, a quem nós reconhecemos, o rejeitamos e o traspassamos. Meus amados, é um período de dor, mas um período de salvação, porque Deus é misericordioso em todas as épocas e em todos os tempos, e aqueles que perseverarem durante esse tempo, e perseverarem até a morte, esses serão salvos. Quando a gente lê em Apocalipse 7, aquela descrição, quem é aquela multidão que está vendo de vestido, que está vindo ali de vestidos brancos? Quem é aquela multidão? Essa é a multidão das almas que não se dobraram, que não se entregaram, mas que resistiram e com as suas próprias vidas estão agora sendo limpos, lavados e perdoados. Uma multidão, são milhões, Deus ainda resgatará durante o período da tribulação. No entanto, meu amado, para você e para mim, é o aqui, é o agora. Hoje, se ouvirdes a vossa voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram seus pais lá atrás. Hoje e sempre, em todos os tempos, é dito a você, a mim, a todos nós: arrependam-se e convertam-se dos seus pecados. Aproveite a chance, aproveite essa oportunidade, não pague para ver, não diga, será que é? Creia, creia, olhe para Jesus e diga para Ele: salva-me, perdoa-me, transforma-me. Meus irmãos, a tribulação nós já vimos, termina com a volta gloriosa do Messias, com a volta gloriosa de Jesus, em Zacarias 14, 4 e 9, eu gostaria de ler, Zacarias 14, 4 e 9, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente. Versículo continua ainda: e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. 9, versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. A volta triunfal de Cristo pisando nessa terra, trazendo juízo sobre os que rejeitaram a Cristo, e trazendo sobre a nação de Israel a redenção, porque eles se convertem e se arrependem, estão dispostos a dar as suas próprias vidas. O milênio vai ter início a partir da volta de Cristo. E, meus irmãos, falar de milênio é falar de um tema muito controverso. Eu preciso admitir para vocês que existem muitas interpretações acerca do milênio. E eu não posso simplesmente impor a vocês e dizer para vocês: acreditem nisso porque eu estou dizendo. Eu preciso antes dizer para vocês: existem 4 grandes pensamentos com relação ao milênio. E é claro que depois nós vamos defender e vamos dizer para vocês a visão que nós temos acerca do milênio, a que nós como batistas defendemos. Mas com relação ao milênio, para pensar, o milênio, eu acabei de falar para vocês, o milênio tem início, segundo o relato de Apocalipse. Se a volta de Cristo triunfal se dá no capítulo 19, e o milênio está descrito no capítulo 20, naturalmente, por um relato cronológico, nós sabemos que o milênio inicia-se a partir da volta de Jesus.
Só que nem todo mundo enxerga dessa forma. Alguns enxergam o livro de Apocalipse única e tão somente como um livro alegórico, onde a gente não pode considerar que 1000 anos sejam 1000 anos, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então muitos interpretam que o milênio não será um período de 1000 anos literais, mas é um período de tempo. E aí, com relação a isso, já vem, alguns interpretam o milênio de forma alegórica, e outros interpretam o milênio de forma literal. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa dissipar da nossa mente, porque você vai ver pessoas sérias, crentes honestos, igrejas sérias, igrejas honestas, em que vão dizer para você que o milênio não é um período literal. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa com relação ao milênio é que alguns interpretam que o milênio tem início a partir da volta de Cristo. Então Cristo volta e começa o milênio. Só que outros vão defender que não, que o milênio na realidade já começou na primeira vinda de Cristo, quando Cristo nasceu nesse mundo. Quando o Messias nasce, já dá início ao período do milênio, onde na realidade Cristo já nasce e já reina. Ele já está reinando no céu, o milênio já está acontecendo. Então tem alguns que vão interpretar que o milênio começa no nascimento de Cristo, no advento de Cristo a essa terra, e que o milênio vai terminar na sua volta. Então nós hoje estaríamos vivendo já o milênio. Então, com relação ao milênio, percebe comigo? Vem comigo. Alguns vão defender que o milênio começa a partir da volta de Cristo. Outros vão defender que o milênio começou no nascimento de Cristo. Você vai ver gente séria, você vai ver crente honesto, que diz que nós já estamos vivendo o milênio. Essa visão é chamada uma visão amilenista. Os amilenistas dizem, o milênio não é literal, é figurado, Cristo já reina e nós já estamos no milênio. E a volta de Cristo é o que vai determinar o quê? A ressurreição dos mortos, o julgamento tanto dos salvos como dos perdidos e a eternidade futura. Mas outros vão dizer, não, Cristo volta, tem a ressurreição dos salvos, tá bom? E aí depois disso vem o milênio. E aí depois, no final do milênio, tem a revolta de Satanás, a rebelião, vem então o trono branco, o juízo dos incrédulos, a ressurreição dos incrédulos, para a condenação eterna, e depois a eternidade futura. Talvez eu esteja falando e você já está com a sua cabeça empolvorosa. Pastor, faz muita diferença eu acreditar nessa ou naquela visão? O que eu quero dizer é que o centro do Evangelho é, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, amém ou não? Isso é o centro do Evangelho. O restante são detalhes, mas que a gente precisa saber defender aquilo que a gente acredita, senão a gente fica perdido. E a gente é seduzido por qualquer tipo de mensagem, porque foi nos passada com uma eloquência, e a gente acha mais lógico e passa a seguir um movimento pautado simplesmente na interpretação do milênio, ou das últimas coisas. Então vamos lá, o amilenista, você está comigo? Ele não acredita em milênio, ele já diz, nós já estamos no milênio espiritual, onde Cristo já reina nos céus, e um dia nós reinaremos com Ele na eternidade quando Ele voltar. O que determina o término do milênio é a volta de Cristo. Essa é a visão amilenista. Só que tem uma outra visão muito parecida com essa, que já não é muito aceita, que é o pós-milenismo. Ou seja, que Cristo volta depois do milênio, mas a interpretação do milênio para esses pós-milenistas é que é o seguinte: esse mundo, com a presença da igreja, e nós somos os atuantes no milênio, esse mundo vai melhorar. Então tem alguns que acreditam no pós-milenismo, que a volta de Cristo se dará numa ascendente, quando a igreja se despertar e a igreja fizer diferença nesse mundo, e a igreja estiver inserida em todos os aspectos da sociedade. A cultura vai melhorar, as artes irão melhorar, os governos irão melhorar, a educação vai melhorar pela atuação da igreja. E quando tudo estiver melhorado, Cristo volta. Só que essa visão passa a ser um pouco contraditória, porque todos os indícios na palavra, o próprio Senhor Jesus diz que o quê? Que o mundo vai o quê? Piorar. Então os pós-milenistas hoje já não são tão levados a sério, mas os amilenistas estão aí, que acreditam num milênio espiritual.
Por aqueles que acreditam no milênio literal, 1000 anos, esses são chamados de pré-milenistas, ou seja, para que o milênio exista, é necessário Cristo voltar. É aí que a gente se encaixa. Nós somos pré-milenistas porque nós acreditamos, segundo o relato bíblico, que para que o milênio comece, para que o milênio ocorra, é necessário que Cristo volte. Porque na realidade o milênio é o reino de Cristo, não no céu, mas o milênio é o reino de Cristo na terra. Ele precisa pisar nessa terra, porque o milênio faz parte do plano de Deus, voltado para Israel, mas voltado também para a sua igreja. Então, dentre todas as visões, você sabe, nós batistas somos o quê? Somos pré-milenistas. Só que entre os pré-milenistas, nós ainda acreditamos que a volta de Cristo se dá num primeiro momento com arrebatamento, e depois no segundo momento com a sua volta em glória. E é isso que a gente tem pregado para vocês, a nossa bendita esperança. Pastor, se eu acreditar diferente, eu estou perdido? Não. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente tem que ter nossas convicções, e a minha é essa. A minha eu creio no arrebatamento. Tem mais alguém comigo ou não? Você espera essa bendita esperança ou não? Eu espero por ela. Eu vejo pelos indícios bíblicos que o Senhor nos poupará desse terrível momento chamado da tribulação. Por quê? Porque Ele precisa cumprir a sua promessa de nos levar para a pátria celeste. Ele disse, eu estou indo, mas eu volto para buscar vocês. Lembra? Eu já repeti isso várias vezes. Ele precisa cumprir essa promessa, não na terra, mas lá no céu. E também eu disse para vocês que Ele precisa cumprir a promessa que está lá em Apocalipse 3:10. Porque vocês perseveraram, porque vocês guardaram a minha palavra, eu também os guardarei do período mais terrível que terá, da tribulação que haverá sobre todo o mundo. Então essa é a minha esperança. Ah, pastor, eu não sei não, hein? Eu tenho ouvido alguma coisa diferente. Meu irmão, eu vou dizer para você, se Cristo me arrebatar, eu vou feliz, contente, subo e me encontro com Ele nos ares. Agora, se depois a gente perceber, não tem não, hein? Nós vamos passar por tribulação, a gente tem que estar, irmãos, dispostos a tudo isso. Você está disposto? Sabe por quê? Porque em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos, crentes são atribulados. Hoje a gente tem essa liberdade, eu tenho a liberdade de falar para vocês, olhar nos olhos de vocês, nós temos liberdade de congregar, nós cantamos e entoamos hinos maravilhosamente ao Senhor hoje, não tem? Estamos transmitindo esse culto pela internet, liberdade, por enquanto nós temos essa. Mas você sabia que tem irmãos nossos em Cristo que estão sendo atribulados nesse momento? Que não podem se reunir? Que são perseguidos pelos governos? Que estão dando a sua própria vida? Vai para o Irã, vai para a Coreia, vai para a China, vai para Cuba, vai para o México, vai para a Colômbia, vai para Nicarágua. Tem irmãos nossos que agora estão passando por tribulação. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês que a gente não vai passar por tribulação. Nós podemos ser atribulados e precisamos orar, fazer sempre boas escolhas e estarmos preparados, porque uma hora a corda pode arrebentar do nosso lado também, nós não estamos livres. Lembra que eu sempre disse para você, estamos sujeitos às contingências dessa vida. E você está preparado para sofrer por Cristo também ou não? Porque não é para você ficar só para o olho para o alto e Senhor, me leva, me leva, me leva. Me leva para casa, eu quero ir embora. Enquanto estamos no mundo, a gente tem que viver nesse mundo e marcar a diferença nesse mundo. Você está disposto ou não? Só que eu creio que o Senhor nos livrará dessa tribulação generalizada. E eu louvo a Deus por isso, porque a sua palavra é real e viva. Então, irmãos, o milênio, segundo nossa concepção, e como bons batistas, tem bons batistas aqui ou não? Amém. Nós acreditamos que o milênio, ele será literal. Quando o Senhor disse 1000 anos, eu acredito que serão 1000 anos mesmo, tá bom? E como será esse milênio? Eu vou ser rápido na exposição, não vou me alongar. Primeiro ponto sobre o milênio é que, no milênio, a primeira promessa de Deus dada a Abraão, de fato será cumprida. Quando Deus diz para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E quando lá na frente é dado a Moisés todos os limites da terra de Israel, até hoje Israel nunca ocupou os limites que Deus disse que seriam os limites dados a eles. Nunca.
Nem durante o reinado de Salomão, que foi quando mais Israel se expandiu, eles não conseguiram ocupar todo o território que Deus prometeu que daria a eles. Agora, sabe quando isso vai ser cumprido? No milênio, quando eles serão restaurados da sua terra. E também uma outra promessa, de que o trono de Davi seria perpetuado, e que o descendente de Davi reinaria sobre essa terra. Jesus Cristo veio aqui como Salvador, como Messias, como Cordeiro. Ele não veio naquela época como um rei, tanto que foi rejeitado por muitos judeus por causa disso. A gente queria que o Senhor fosse aquele revolucionário, a gente queria que o Senhor viesse aqui para nos libertar do jugo de Roma, e não como esse Cordeiro, não como esse pregador simplesmente se alguém te ferir em uma face, dá outra face. Você precisa perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Não é isso que a gente queria ouvir, a gente queria sangue. A gente queria que o Senhor destruísse os nossos opositores. Mas a promessa está na palavra de Deus, de que o trono de Davi se perpetuaria. E no milênio aqui nessa terra, Jesus virá para reinar, assentado no trono de Davi, amém ou não? Vai reinar lá em Jerusalém. É isso que o texto bíblico nos apresenta. Por isso, a primeira declaração sobre o milênio, se você gosta de anotar, anote. O milênio é descrito como um período de 1000 anos, e coloca assim, grifado, literais de bênçãos, quando Satanás enfim será amarrado. Então o milênio é descrito como um período de 1000 anos literais de bênçãos, quando Satanás será amarrado. Irmãos, segundo a visão amilenista, Satanás foi amarrado quando Cristo nasceu. Mas amarrado no sentido não de que ele está inoperante, mas que o seu poder é limitado. Então existe até uma definição que diz, ele foi amarrado por Jesus lá quando Jesus nasceu, e Satanás hoje é como um cão que está preso por uma coleira. Ele tem uma correntezinha que ele pode agir segundo o que Deus permite. Então essa é a amarração de Satanás. No entanto, o texto bíblico nos diz que ele será tirado de cena, literalmente. Olha o que diz em Apocalipse, agora nós vamos percorrer Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Eu te pergunto hoje, será que Satanás continua enganando pessoas, sim ou não? A Bíblia não diz que eu preciso resistir ao diabo. A Bíblia não diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno. Então, meus amados, ele está atuante, ele está operante hoje. Mas aqui está dizendo que ele será tirado de cena, e vai ser colocado selo sobre ele. Sabe o que significa selo? Ninguém toca e ninguém mexe. Ele vai ser tirado de cena e impedido por completo de enganar as nações, até que os 1000 anos acabem. Enquanto a grande declaração que rege o nosso mundo é de que o mundo jaz no maligno e de que ele anda em derredor bramando como leão, a grande característica do milênio é que Cristo reinará e o fará com o diabo amarrado e fora de ação, amém ou não? Ele vai estar amarrado. Aí de fato vai estar, porque hoje é um tal de estar amarrado em nome de Jesus, e o bicho continua solto agindo aí, e fazendo rebuliço, não é? E tem gente que acha que consegue amarrá-lo, só tem um que vai amarrá-lo de fato, e esse é o Messias, amém ou não? No início do milênio ele de fato será amarrado. Sendo assim, o milênio será o cumprimento de todas as profecias fartamente presentes na palavra sobre a bênção desse período. Alguns, para querer ser contra o milênio literal, dizem: o Senhor não contou quase nada sobre o milênio em Apocalipse 20, e de fato poucos são os detalhes. Sabe por quê? Porque os profetas já tinham fartamente dado detalhes de como seria o milênio. Então, o segundo ponto sobre o milênio, o primeiro eu disse, é descrito como um período de 1000 anos, literais de bênçãos, porque Satanás será amarrado.
O segundo ponto sobre o milênio é que o milênio é o período em que Jesus reinará como rei, não só de Israel, mas de todas as nações do mundo. Você consegue imaginar isso? Jesus em loco, pessoalmente, reinando. Ele vai ser o rei desse mundo, o rei de todas as nações, inclusive de Israel. Isaías 11, vai em Isaías 11 comigo? Nós vamos ler, olha que texto lindo, porque Jesus reinando sobre todas as nações e sobre Israel, o mundo vai viver paz, justiça e prosperidade. Sabe como vai ser o mundo durante o milênio? Paz, justiça e prosperidade. Olha o que diz em Isaías 11: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Está vendo? Vai nascer um que é da família de Jessé. E Jesus é da descendência de Davi, da descendência de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Eu não vou ter um juízo parcial por aquilo que eu estou vendo ou por aquilo que eu ouvi. Porque tem muita gente que exerce juízo por aquilo que ouviu e nem sabe se é verdade, e já está exercendo juízo. Mas esse descendente de Davi, que é o Messias, julgará, versículo 4, com justiça. E julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Esse vai ter de fato uma toga de justiça. Não vai ser um juiz que vai aceitar suborno, não vai ser um juiz que vai julgar de forma partidária, mas é um juiz que julgará com justiça. E olha o versículo 6: morará o lobo com o cordeiro. Você já conseguiu imaginar um lobo vivendo com um cordeiro? O lobo, se desse uma olhada para o cordeiro hoje, ia pensar em fazer o quê? Não era? O lobo, meus amados, as próprias fábulas infantis apresentam o lobo sempre atrás de quem? Do cordeiro, da ovelha. São inimigos mortais. Predador mortal dos cordeiros é o lobo. Mas está dizendo que nesse período o lobo vai estar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. Imagina, bater um papo, o leãozão bater um papo com o boi, né, andando juntos. E tem mais, olha aqui, 7, a vaca e a ursa pastarão juntas. Você consegue imaginar um urso pastando? O ursão ali, ó, do lado da vaca. Seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi. Nem o leão não vai matar outros animais. Olha que paz, que tranquilidade, você poder passar a mão na cabeça do leão. Olha, 8, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova dos basiliscos. Traduzindo, serpentes. Você confiaria seu filho brincar com uma cobra? Brincar com uma serpente? Mas olha, 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, olha aí, o rei que vem da descendência de Jessé, Cristo, o Messias, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Todas as nações buscarão o Messias, todas buscarão o seu conselho, paz nessa terra. Sabe o que é isso? É um retrato do que era o Éden, é um retrato do Éden, o paraíso restaurado, porque Cristo está reinando, e aquele que poderia azucrinar a vida, como é que ele está? Amarrado, fora de cena. Paz, prosperidade, justiça. Isaías 2:4. Isaías 2:4 diz: ele julgará as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em quê? Em enxadões.
Não vai ter guerra, irmão. Para que eu preciso de espada? Me dá uma enxada aí. Vamos limpar esse terreno aqui, vamos plantar. Vamos fazer coisas boas. Suas lanças em foices, uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Não vai ter mais militarismo. Não vai ter mais que servir exército. Para quê? Para ir aprender a guerrear? Não tem guerra, é paz. E paz por quantos anos? 1000. Uau! Isaías 25, 6-9. Você está anotando? Para depois não ficar perdido, hein? Isaías 25, 6-9. E o Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Irmão, como eu fiquei feliz quando eu li isso aqui. Vai ter churrasco, irmãos. Vai ter churrasco. Vai ter festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos. Alguém pode dizer amém? Vinho envelhecido, ó, de safra excelente. Eu ouvi mais amém no vinho do que na carne, né? Mas vamos lá, e o que mais? Bem purificados, destruirá nesse monte a face da cobertura com todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Ele aniquilará a morte para sempre. Assim julgará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Reconhecimento mundial. Esse era aquele que a gente esperava. Que lindo, hein? Quer mais 2 textos? Isaías 65, 18-20. Isaías 65, 18-20. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Jerusalém está chorando agora, mas a Bíblia diz que no milênio não terá mais choro em Jerusalém. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Não vai ter criança ali que você vai falar: meu Deus, a gente está orando aqui 24 semanas, meu Deus, segura a Rebequinha. Irmãos, o velho vai cumprir os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Se alguém chegar a viver 100 anos, vai falar: é um menino ainda. Meu pai acho que vai gostar disso, é um menino, garotão. Imagina, 92 ele vai fazer, um menino, garotão. Isaías 35, 4, 5 e 6. Isaías 35, 4, 5 e 6. Dizeis aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Irmãos, vocês estão vendo aqui saúde. Ninguém vai precisar de óculos. Quem pode dizer amém ou não? Chega de óculos. Os cegos enxergarão, os coxos saltarão. E conta também alguns dos textos adicionais que não vai ter mais fofoqueiro, porque as línguas encurtarão. As línguas ficarão mais curtas nesse tempo. Irmãos, o mundo viverá em paz, justiça e prosperidade. Amém ou não? 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. Terceiro e penúltimo ponto sobre o milênio. O milênio é descrito como um período em que Jesus reinará sobre todos os povos e sobre Israel, mas a igreja e os mártires da tribulação reinarão com ele. Sabe quem vai reinar com ele? A igreja. Tem igreja aqui ou não? Tem salvo aqui ou não? Porque vocês se lembram que na tribulação, na volta gloriosa de Jesus, quem é que vem com ele? Nós, montados nos cavalos, com roupa limpa, branca, corpos gloriosos, ressuscitados. A gente vem com ele para estabelecer o reino juntamente com ele. Apocalipse 19, 11, 14, 16 e 19.
Apocalipse 19, 11, 14, 16 e 19. A gente podia ler o texto todo, mas para a gente encurtar mais, eu estou lendo os principais. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 14. Seguiram-nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. 16. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a gente já sabe qual foi o fim dessa guerra na tribulação: foram exterminados. E o Messias sai vitorioso, amém ou não? Estabelece o seu reino, senta-se no trono de Davi em Jerusalém, para reinar sobre toda a terra e sobre o seu povo. Aqueles mártires que durante a tribulação perseveraram, os judeus que se converteram e reconheceram o Messias e que pagaram com a própria vida, esses serão ressuscitados e reinarão juntamente conosco e com o Messias durante o milênio. Apocalipse 20, 4 a 6. Agora a gente está indo para Apocalipse para a gente concluir. Apocalipse 20, 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Lembra que Apocalipse 20 está falando do milênio. Ele vem, amarra o capeta, amarra o bicho, amarra o diabo, o dragão, coloca selo sobre ele, e o coloca lá no abismo e fala: fica quietinho aí, ó, cabra. Agora você não dá um pio. Você tem 1000 anos para ficar pensando no que você fez. 1000 anos, fica aí, fica aí. E olha o que acontece. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você está achando que vai ser fácil? Se você está bobeando, e você está duvidando, e você está pagando para ver, eu te digo: converta-se em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus no dia que se chama hoje. Entrega a tua vida a Ele, em nome de Jesus, porque na tribulação não vai ser fácil não. Deixa para depois. Você está afim de ser degolado? Você acha que vai ser fácil para alguém nesse período dizer: não, eu pago com a minha vida? Eu já disse para vocês uma frase, que essa frase toca o meu coração, quando eu ouvi dizer que no passado os cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus, mas hoje em dia os ditos cristãos não estão dispostos nem a viver por Jesus. O que dizer morrer? 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição que ocorre logo após a tribulação é a ressurreição dos mártires. Nós já fomos ressuscitados lá atrás, mas essa primeira dessas duas últimas ressurreições, essa primeira é dos mártires, é quem foi degolado, é quem pagou com a própria vida durante a tribulação. São os judeus convertidos, eles ressuscitam. No entanto, os outros mortos não reviveram. Quem são os outros mortos? Bom, os cristãos já foram ressuscitados, os mártires já foram ressuscitados. Quem são os outros que não serão ressuscitados enquanto o milênio não se cumprir? Está aqui dizendo: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Você está comigo até agora? Nós estamos numa era chamada igreja. Hoje é dada a oportunidade a todos os homens, em todos os lugares, a que se arrependam e se convertam.
Quem já se arrependeu? Quem já se converteu aqui? Amém? Trombeta soa, arrebatamento. Quem sobe, diga amém. Amém. Eu vou. Você vai comigo? Amém. Mas você não vai agarrado na minha perna. Dona Cida, você vai por si. Não adianta, eu não te levo nessa hora. Porque a decisão é dela e a decisão é minha. Dona Tainá, você não vai agarrado no papai. A decisão é tua, não é minha. Eu respondo por mim, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas todos vocês subirão? Amém. Lá no céu nós já vimos gozo, alegria. Bodas do Cordeiro. A gente vai contemplar o nosso Messias, o nosso Salvador. A gente vai receber os nossos galardões, festa no céu. E na terra? Pouca tribulação? Não, grande tribulação. Jamais vista, diz Cristo. Aí, no entanto, perseguição sobre o povo judeu, gente pagando com a própria vida, resistindo para não se curvar ao anticristo, e esses serão degolados, serão mortos, darão as suas próprias vidas por sua fé, pelo reconhecimento de que Cristo é o Messias. Cristo então no término volta gloriosamente, sabe por quê? Porque todas as nações da terra vão se reunir para ir tentar massacrar, exterminar e acabar com Jerusalém e com o povo de Deus. O Messias volta e pisa justamente aonde? Ele não volta no Brasil, ele não volta na Europa, ele não volta na Ásia, ele não volta na Oceania, ele não volta em Nova York, mas ele volta e pisa onde? No Monte das Oliveiras em Jerusalém, porque ele vem trazer juízo e justiça para o seu povo. O exército do anticristo é aniquilado. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. E o Senhor estabelece o seu reino presencialmente em Jerusalém. Literalmente em Jerusalém. Todas as nações da terra estarão debaixo do reinado do Messias. O povo judeu se curvando ao Messias. Nós vimos que esse milênio vai ter prosperidade, vai ter longevidade, vai ter paz, vai ter justiça, vai ter tranquilidade, porque quem reina é Jesus, e quem está amarrado é o diabo. 1000 anos conhecendo e contemplando Jesus, 1000 anos absorvendo todas as bênçãos dele, 1000 anos contemplando e dizendo, esse era o Messias esperado, 1000 anos contemplando bênção, prosperidade, paz e justiça. Meus irmãos, mas povo é povo, homem é homem, em qualquer tempo e em qualquer época. Sabe por quê? Porque o quarto e último ponto apresenta que o milênio é descrito como o último teste de Deus. Leia-se a última dispensação de Deus, onde se prova que a ingratidão do homem é o seu pior mal. Ingratidão. Gente, eu não estou falando de nós, eu não estou falando dos ressuscitados. Quem já foi ressuscitado, gloriosamente, já está reinando com Ele, e já está com Ele por toda a eternidade. Eu não estou falando da gente, e nem dos mártires. Eu não estou falando daqueles que já foram ressuscitados. Eu estou falando desses que adentraram ao milênio, porque nem todo mundo vai morrer na tribulação. Vai adentrar gente. E vai ser algo que a gente fica pensando, como é que vai ser essa convivência? Vai ter o povo de Deus glorificado, ressuscitado, mas vai ter seres humanos que ainda não morreram e que adentraram o milênio. E que vão estar ali servindo, vão estar ouvindo, vão estar usufruindo dessas bênçãos, dessa paz, dessa prosperidade, mas que ainda não estão salvos. Por quê? Porque precisam ficar fixos no Messias. Por enquanto está só alegria, comendo carne, passando a mão, criando um tigrão em casa. Eu não quero ter cachorro não, queria ter um leão, eu gosto tanto de um leão, né? Levar um leão lá em casa. Olha que paz, que tranquilidade.
não tem guerra, não tem nada. O Messias dá saúde para todo mundo, cego enxerga, surdo ouve, coxo pula, caminha, anda. Olha que lindo. Aí eu te digo, se você vivesse isso hoje e tivesse reeleição, você reelegeria esse rei ou não? Aí eu quero esse rei reinando mais 1000 anos. Mas sabe o que acontece, irmãos? A ingratidão desses que presenciaram, tomaram o vinho, comeram da carne com o Messias, sabe o que vai acontecer? Versículos 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse 20. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Irmão, você consegue imaginar que alguém que participou, presenciou e recebeu as bênçãos de Jesus pudesse virar as costas para ele? Quantas vezes você já não virou as costas para o Messias? Quantas vezes você orou, jejuou, se ajoelhou, implorou: Senhor, me abençoa, e o Senhor te abençoou, e depois de abençoado, você virou as costas para Ele? Eu estou falando alguma coisa impossível de acontecer? Você conhece? Conhece gente assim? Quantas vezes você já não foi assim? Quantas vezes você, ao invés de contar as bênçãos de Deus, você está contando as lamúrias e murmurando contra o Senhor? Tem tanta gente querendo as bênçãos de Deus, mas poucos querem o Deus das bênçãos. E por incrível que pareça, depois de usufruir de 1000 anos da presença do Senhor, o diabo ainda vai sair enganando e dizendo: se revolta contra esse. Lembra a lorota da serpente para Eva? Ele disse para você não comer, sabe por quê? Ele não quer que você seja igual a ele. Esse Deus que você está dizendo que cuida de vocês, não cuida nada não. Ele só está fazendo isso aí para o orgulho dele mesmo. Eu tenho um plano aqui, vamos se rebelar contra ele? Se vocês me colocarem como rei, eu te prometo que eu serei melhor do que eles. Irmãos, saem dos 4 cantos da terra a regimentar gente ingrata, profana e que vai virar as costas para Jesus. No entanto, finalzinho do versículo 9: de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quem já estava lá? Onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Literal, de dia e de noite serão atormentados. Essa balela e essa mentira de que ele será aniquilado, deixará de existir, atormentado para todo sempre. Milhões de pessoas que adentrarão ao milênio vivos, irão se multiplicar, viver debaixo desse clima de paz, de justiça, de prosperidade. Gente vai nascer, crescer, se desenvolver, saúde para todos, prosperidade, paz, justiça, longevidade. No entanto, se rebelarão contra o Messias. Eu quero concluir hoje te chamando a atenção. Nós aprendemos hoje que existem 4 formas da gente interpretar o milênio. Existem os amilenistas que acreditam que a gente já está vivendo o milênio e que Cristo volta para simplesmente declarar a eternidade futura. Tem outros que acreditam que o mundo vai evoluir de tal forma e que essa evolução e essa paz e prosperidade que a igreja vai promover é que decretará a volta de Cristo. Esses são os pós-milenistas. Existem os pré-milenistas que dizem: não, o Senhor vai voltar, mas a igreja passa pela tribulação para Ele voltar e a gente poder entrar no milênio. Existem os pré-milenistas dispensacionalistas, que acreditam que o Senhor nos arrebatará, a tribulação vem, a volta de Cristo, o milênio e as últimas coisas. É aí que nós nos encaixamos. Mas, amados, em tudo isso, eu quero deixar o último alerta.
Porque na realidade você precisa se agarrar na fé de que você está com Cristo. E que independentemente de milênio, de 1000 anos, de 1 ano, de 100 anos, de 10 anos, você está disposto a, nessa vida aqui, estar de fato abraçando a fé em Jesus e crendo que Ele é o único Salvador. E abraçando essa fé e se convertendo hoje, se ainda não o fez. Isso é o que você precisa saber. E quem já se entregou a Jesus, você está selado, você está salvo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra de Deus diz: todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Você está agarrado nessa fé ou não? Amém. Por isso, para a gente, o que importa é que a gente vai para a pátria celestial, amém ou não? Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser mais tarde, mas nós vamos. Louvado e bendito seja o Senhor, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. No entanto, para você que duvida, eu quero deixar os últimos versículos de Apocalipse 20, e com isso a gente conclui a mensagem de hoje sobre o milênio. Em Apocalipse 20, 11 a 15 diz: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Abriram-se livros, mas abriu-se o livro da vida. São livros e o livro. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que lindo, vai ter gente aqui nesse dia, nesse juízo do trono branco, em que esses livros dirão o que você fez na sua vida, e de repente tem até palavras elogiosas. Olha, foi um bom marido, hein? Foi um bom pai, foi um bom empregado, foi um bom patrão, pagador de impostos, ajudou até na compra do terreno da IBEG. Isso, que bom, olha que lindo. Mas isso tudo não te justificará. Isso não vale nada para a salvação. Sabe por quê? Porque os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, talvez boas ações e até quem sabe más ações. Mas no versículo 13 diz que deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra que o diabo já está lá, o anticristo já está lá, o falso profeta já está lá, e agora vai ser lançado lá a morte e o inferno. Lembra que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser tragado e ser derrotado é a morte. A morte vai ser lançada ali, ou seja, não há mais morte. Agora nós vamos entrar numa eternidade sem morte. Mas no entanto eu quero que você vá para casa pensando nesse versículo 15. Que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, teu nome pode estar no livro das boas obras, teu nome está no livro das boas ações, teu nome pode estar em vários livros, mas o teu nome precisa estar no livro da vida. Porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Teu nome está escrito no livro da vida? Quem escreveu o teu nome lá? As tuas obras? Sabe quem escreve o nosso nome lá? O Messias. E ele escreve com o sangue dele, Joel.
Sabe por que o nome Joel está escrito com o sangue dele no livro da vida? Porque um dia Joel se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e foi inundado pela graça e pela presença do Espírito Santo, que hoje é o selo que guarda essa vida. Eu sou pecador, eu não sou perfeito, eu continuo sendo homem, arrastando essa carne, mas fui salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e creio que nenhuma condenação há mais, porque eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Eu peco sim, ainda peco, mas os meus pecados são acidentes de percurso, como os teus pecados têm que ser um acidente de percurso. Agora, se você deliberadamente maquina e vive no pecado, tome cuidado, porque o verdadeiro cristão se entristece diante do pecado. O verdadeiro cristão tem nojo do pecado. O verdadeiro cristão, ao pecar, cai em tristeza, tristeza que o leva ao arrependimento. O verdadeiro cristão se arrepende. O verdadeiro cristão não tem remorso, porque o arrependimento vem pela tristeza de ter errado o alvo e não ter cumprido a vontade de Deus. O remorso vem quando a gente é descoberto, porque se não fosse descoberto, a gente ia continuar na mesma lida. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, porque a partir do versículo 15 de Apocalipse 20, aqui a justiça de Deus e o seu plano de redenção chega ao fim. Não há mais nada o que fazer, não há mais como escolher. O seu livre arbítrio, a sua livre decisão de hoje dizer sim para Jesus, precisa ser exercido, porque a partir desse versículo 15, não há mais choro, não tem mais vela, não tem mais o que ser feito. Ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre. Para onde você vai? Domingo que vem a gente vê como vai ser a eternidade futura. O que acontece a partir do trono branco? Como é que é a pátria celestial? Vamos aprender a descrição dela? Mas hoje vai para casa pensando: vou ou não vou? Meu nome está escrito ou não está escrito? Estou a caminho da pátria celestial ou estou a caminho do fogo do inferno? Só quem pode responder é você. E a chance lhe é dada hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Entrega a tua vida a Jesus. É só Ele. É só por Ele. É só com Ele. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Fecha seus olhos.